Muito bem-vindas ao canal Maternar e Costurar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo tapa-fraldas com bumbum cheio, né, com frufruzinho. Para isso, nós vamos precisar de pelo menos uns 50 centímetros de tecido, não é muito. Aqui eu vou estar fazendo tapa-fraldas no tamanho 2 anos, mas vocês podem estar fazendo tanto para 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? Eu vou estar disponibilizando a modelagem para vocês, tá certo? Num precinho bem bacana, no link da descrição aí do vídeo, é só vocês clicarem aí que vocês vão estar vendo. Um precinho super bacana para vocês, o pacote de modelagem que vem do tamanho P, que é 3 meses, até 2 anos. Aqui no caso eu tô fazendo no tamanho 2 anos. Como vocês podem ver, o molde ele vem bem explicadinho. Aqui eu tinha passado por um papel mais firme, né? A gente vai posicionar a modelagem tanto da frente como das costas na dobra do tecido. Porque quando a gente abrir, vai sair o formato certinho do tapa-fraldas, tá certo? Então aqui eu tô fazendo risco para vocês verem, não tem dificuldade, é bem simplesinho mesmo. O vídeo por si só, mesmo sem eu estar falando, é bem intuitivo. A modelagem ela já vem bem descritiva mesmo, com o tamanho, qual que é a parte da frente, qual que é a parte das costas, e onde vocês devem posicionar a modelagem para estar fazendo o recorte, tá? Na hora de fazer o recorte do tapa-fraldas, eu aconselho vocês a fazerem com bastante cuidado, porque ela tem essa parte que é mais circular, que pega nas perninhas, né? Então, é importante que não fique repicado, né, quando você for cortar. Então, se você não tem muita experiência com corte, faça bem devagarzinho mesmo, vai cortando parte por parte, que loguinho vocês vão ver que vai estar prontinho e vai sair bem bonitinho. Esse tapa-fraldas que eu estou ensinando para vocês, ele é bem simples de fazer. Por mais que ele tenha essa renda no bumbumzinho, eu vou utilizar para fazer ele um acabamento bem simples, que é o da máquina zigue-zague. Então, se você não tem overlock em casa, nada vai te impedir de estar fazendo esse tapa-fraldas, tá certo? Para isso, agora, depois de ter cortado a parte da frente e a parte das costas, uma vez cada, nós vamos pegar a parte das costas e vamos medir com a fita 10 centímetros. Assim como eu vou fazer aqui no vídeo para vocês. Eu vou abrir aqui o tapa-fraldas, vou pegar a minha fita métrica e vou medir 10 centímetros lá do iniciozinho da cintura, como eu tô fazendo aqui para vocês verem. Vou posicionar a fita, vou medir 10 centímetros até chegar lá do outro lado. A gente vai fazer isso só na parte de trás. Por quê? Onde eu vou fazer o risco é onde eu vou colocar a rendinha depois. Então, é importante estar fazendo essa marcação para estar saindo bem certinho, para não estar ficando torto, tá certo? Aqui no caso, eu tô usando um giz de costureira. Mas, se você tiver aquela caneta que sai com ferro, você pode estar utilizando também. Como aqui o tecido ele é bem estampado, né, é todo vermelho, com esses detalhes escuros, eu optei por usar o giz de costureira mesmo, para ficar mais visível para mim, tá certo? Então, depois de ter feito todo o risco, nós vamos pegar a nossa renda. Aqui no meu caso, eu estou utilizando uma renda Guipir vermelha. Mas não se prendam à cor, tá certo? Vocês podem estar fazendo esse tapa-fraldas com qualquer tecido que vocês tiverem ou com qualquer rendinha que vocês tiverem. Aqui no caso a minha renda ela é mais larga, mas você pode estar fazendo com uma renda também mais simples. Ou se preferir fazer sem renda também pode fazer. No caso eu não coloquei ela retinha, poderia ter feito isso, já ficaria bonitinho, né? Eu fui fazendo essas preguinhas, como vocês podem ver, para dar um charmezinho, para o bumbum ficar mais cheinho mesmo. Então, eu vou fazendo essas preguinhas, entrando com o tecido para dentro, alfinetando cada preguinha e vou colocando em cima daquela marcação que a gente fez. Eu tô dando de espaço 5 centímetros entre cada prega. 2 passos de 5 centímetros e entro mais ou menos com uns 2 centímetros de tecido para dentro. Então, vocês vão fazer na distância que vocês acharem melhor, que fica mais bonito para vocês, tá certo? Aqui eu fiz assim porque eu achei que seria suficiente. Então, eu fiz isso em torno de todo o tapa-fraldas. 5 centímetros de distância entre cada prega. E entrei mais ou menos 2 centímetros de tecido para cada prega. Isso sempre posicionando em cima do risco. Após ter feito isso, que nós vamos passar a costura. É importante fazer essa parte primeiro, antes de estar juntando os lados, para o acabamento ficar melhor, né? Mais bonitinho.
Como eu estava falando para vocês, esse tapa-fraldas é muito simples. Então, ele é para vocês que querem aprender a fazer e que possuem só uma máquina doméstica em casa, que tem o ponto zigue-zague. Então, é para vocês poderem estar fazendo aí mesmo, sem preocupação de estar utilizando a overlock, tá certo? Então, ele não é um tapa-fraldas embutido, ele é um tapa-fraldas simples, mas que já dá todo um charme e que vocês conseguem fazer com qualquer pedaço de tecido que vocês tiverem aí em casa, tá certo? Após a gente ter alfinetado tudo, nós vamos passar a costura. Como a renda de guipir, ela é um pouquinho durinha, então eu optei por passar a costura em cima dessa partezinha que é reta, como vocês podem observar no vídeo, tá certo? Mas se vocês pegaram uma rendinha que é mais retinha, mais simplesinha, ou até mesmo de algodão, vocês podem estar passando mais rentezinho a pontinha dela mesmo. E vai fazendo com bastante calma na hora que for passando pelas pregas, para não estar engarranchando, para não sair do lugar, para ficar bem certinho. Após ter feito isso, vocês podem ver que já ficou bem costurado. Nós vamos pegar a parte da frente agora do tapa-fraldas. A parte da frente nós vamos virar estampa com estampa e vamos posicionar as laterais aí juntando e vamos colocar alfinete. Por quê? Porque nós já vamos passar a costura unindo o nosso tapa-fralda, né? Então, para isso nós vamos colocar e vamos estar fazendo o nosso acabamento aqui. E não se preocupem, não vai ficar costura aparente aí, nós vamos fazer um acabamento que vai ficar embutido. Só que primeiro nós vamos passar a costura, vamos alfinetar os lados, alfinetar também o meio do tapa-fraldas e depois de passar a costura vocês vão entender como fazer esse acabamento. Após a gente ter alfinetado, nós vamos passar a costura nas laterais e também no meio para unir o tecido, mais ou menos 1 centímetro de distância, tá certo? Lembrando de fazer o retrocesso no início, o retrocesso no final.
Então, após a gente ter feito essas costuras, vocês vão ver que não sobra tecido. O que nós vamos fazer? Nós vamos refilar somente um lado de todas as nossas costuras, tá certo? Vou mostrar pra vocês aí bem direitinho no vídeo. Primeiro a gente vai tirar o excesso da fita que ficou passando, vai cortar bem calmamente. E depois nós vamos refilar um lado para estar fazendo o acabamento. Para isso nós vamos abrir a costura ao meio e vamos pegar um lado e vamos cortar mais rente da costura. Tomando cuidado, é claro, né, para não cortar a costura do tecido, porque se você cortar, aí vai estar estragando o tecido, né, vai ter que passar outra costura. Então aqui a gente vai pegar, vai abrir a costura e vai refilar somente um lado, deixando o outro lado maior, pra gente poder estar fazendo o acabamento. Como vocês podem ver, o acabamento é muito simples. Depois a gente ter refilado, a gente vai dobrar esse tecido que sobrou do outro lado e vai estar escondendo essa costura. Após ter refilado, como vocês podem ver, ficou bem próximozinho mesmo. A gente vai vir e vai dobrar esse tecido que sobrou, empurrando para tampar esse tecido que a gente cortou. Assim como eu tô fazendo aqui no vídeo, ó. A gente vai dobrar e vai passar uma costura por cima. Assim o acabamento vai ficar embutido, vai ficar bonito por fora e também bonito por dentro, tá certo? Se vocês preferirem passar no ferro, pode estar passando no ferro para facilitar para vocês. Aqui no meu caso eu não passei. Como o tecido que eu estou utilizando é 100% algodão, ele é muito fácil de ser trabalhado. Às vezes só de passar a mão bem, com um pouquinho mais de força, já fica bem marcadinho. Então eu optei por fazer mesmo, só passando a mão mesmo e passando a costura. Mas caso você ache mais fácil estar passando no ferro, pode estar passando no ferro nessa hora que você dobra e depois levando na máquina para estar fazendo a costura. Se você é iniciante, eu aconselho você a alinhavar o tecido, tá certo? Como é uma costura mais delicada, para que não saia, para que você não tenha que desmanchar e fazer de novo, né? Então eu aconselho você a passar com ferro e alinhavar. E depois passar a costura. E depois de ter feito a costura, você tira o alinhavo. Assim você vai ter mais segurança e não vai errar, não vai ter que ficar desmanchando. Vai fazer de uma vez só. Após ter feito em todos os lados, nós vamos agora colocar o elástico na parte das perninhas, tá certo? Como vocês podem observar, o acabamento ficou bem bonito por dentro. O elástico que eu tô utilizando, ele tem mais ou menos meio centímetro de largura. Eu acho que não precisa mais do que isso, tá? Aqui no meu caso, eu tô usando... como eu tô fazendo tapa-fralda de 2 anos, eu vou cortar 2 tiras de 31 centímetros. Essas tiras de elástico, elas vão ficar em torno da perninha do tapa-fraldas, tá? Agora eu vou ensinar vocês como fazer para colocar o tapa-fraldas com a máquina zigue-zague. Para isso, nós vamos posicionar o nosso elástico, assim como eu tô fazendo aqui no vídeo, e vamos passar o alfinete para estar segurando. E após a gente ter feito isso dos dois lados, assim como eu tô fazendo aqui para vocês verem, nós vamos colocar a nossa máquina no zigue-zague
Pode deixar ela no ponto 2, 2,5, tá? No zigue-zague. E nós vamos estar passando o zigue-zague aí em torno da perninha para estar fazendo o acabamento e pegando o elástico, assim como eu tô fazendo aqui no vídeo para vocês verem. Lembrando vocês que é importante estar alfinetando aí, para estar segurando bem. E depois também lembrando vocês que tem que dar uma puxadinha no elástico, né? Para estar ficando bem firminho. Aqui, como vocês podem ver, antes de eu estar passando o zigue-zague, eu passei uma costura reta para estar segurando o elástico. Mas nada impede vocês de já estar passando o zigue-zague direto. Aqui no caso eu passei a costura reta para estar firmando mesmo a costura e depois vir fazendo o acabamento mesmo com o zigue-zague, tá? Você vai fazer isso nas duas perninhas. Então, após a gente ter feito isso nas duas perninhas, a gente vai vir com o zigue-zague. Assim como eu falei pra vocês, deixa no ponto 2, 2,5 no máximo, tá? O zigue-zague de vocês aí na máquina. E agora vocês vão passar, assim como eu estou fazendo aqui, no tapa-fraldas, assim como eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Podem observar que quando a gente tá passando o zigue-zague, esse tecidozinho aí que ficou sobrando um pouquinho, ele vai ficando junto com o elástico. Então fica aquele acabamento bem bonito, bem delicado. Não fica um acabamento grosseiro, tá? Então é uma super opção para você que só tem a máquina doméstica, assim como eu, e que não vai utilizar a overlock, né? No caso, se você tiver overlock, aí já é totalmente diferente a conversa, né? Mas aqui no nosso caso, esse aqui é para vocês aí que em casa, que só tem a máquina doméstica, né? E que querem fazer tapa-fraldas para vocês, ou até mesmo para vender. Como vocês sabem, esse mercado também ele é bem lucrativo, né? De peças infantis. Após ter passado, vai ficar mais ou menos assim. Se ficar esses fiapinhos sobrando, vocês vão vir cortando com a tesoura, tá bom? Ou até mesmo passando com uma colinha para não estar desfiando, mas realmente não vai desfiar, tá? Depois de ter feito o zigue-zague, vocês vão modificar novamente o ponto da máquina de vocês para costura reta. E vai virar o elástico assim como eu fiz aqui, como se fosse uma barrinha. E vai passar novamente uma costura reta para estar segurando. Por que isso? Para o elástico não ficar aparente do lado de dentro, né? E ficar com o acabamento mais bonito, né? Ficar mais delicado, ficar melhor mesmo para a criança estar vestindo, não ficar incomodando. Então vocês podem observar que fica bem bonito. Assim que vocês finalizarem, vocês vão ver que vai ficar bem bonitinho, assim como eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Não se apeguem às medidas que eu passei aqui de elástico pra perninha. Vocês podem pegar a fita métrica de vocês e medir a perninha da filha de vocês
Porque tem bebês que são mais magrinhos, tem bebês que são mais gordinhos, né? Então é importante fazer essa adaptação, tá? Pra ficar mais certinho pra criança de vocês. Então fica assim que a gente passa a costura e finaliza as perninhas com elástico, tá? Então, após a gente ter terminado de fazer esse acabamento nas duas perninhas com elástico, nós vamos fazer agora a parte do cos do tapa-fraldas, que é essa parte de cima aí. Nós vamos estar fazendo a barrinha para estar fazendo a costura e depois fazer a colocação do elástico da cintura. Então, para fazer essa barrinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso tapa-fraldas, vamos levar ao ferro, vamos abrir, assim como eu tô fazendo aqui no vídeo para vocês, e nós vamos fazer a parte de dobrar. Por que eu tô levando no ferro? Como é uma parte bem retinha, é importante que fique com o acabamento bem certinho, tá? Então, primeiro nós vamos dobrar mais ou menos 1 centímetro e vamos estar passando em torno de todo o tapa-fraldas com esse 1 centímetro. Após ter passado, nós vamos dobrar mais uma vez. Agora um pouquinho mais largo, tá? Com o tamanho mais ou menos do elástico que você vai utilizar. Aqui no meu caso, eu deixei mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Mas você pode estar deixando 3 centímetros, aqui foi 2,5 na verdade. Deixei 2,5 centímetros. E eu vou passar também em torno de todo o tapa-fraldas. Depois de ter passado, vocês podem ver que fica bem assentada a costura, nem tem necessidade de colocar alfinete. Nós vamos agora passar uma costura bem rentezinha à ponta, deixando só um espacinho aberto, tá? Como vocês podem observar, como eu estou costurando aí. Faça o retrocesso no início e o retrocesso no final para segurar a costura. E só se atente na hora do final, quando você estiver chegando perto de fechar a costura, de deixar um espaço aberto, assim como eu estou fazendo aqui. Por que esse espaço tem que ficar aberto? Porque nós vamos precisar passar o elástico, então a gente precisa deixar um espaço aberto para estar passando o elástico, tá? Então, após a gente ter feito essa costura, nós vamos fazer mais uma costura com a distância de um pezinho de calcador. Como que a gente vai medir isso? Assim como eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês. Olha, eu posicionei aí o calcador e tô passando essa costura com mais ou menos 1 centímetro de distância da outra costura, tá certo? Vou fazer isso em torno de todo o tapa-fraldas. Nesse caso aqui, eu não preciso deixar aberto, vou fazer todo e fechar a costura inteira, assim como eu tô fazendo no vídeo. Depois nós vamos fazer a colocação do elástico. O elástico que eu vou utilizar é aquele mesmo que a gente usou na perninha, tá? Eu poderia muito bem usar o elástico mais largo, mas eu vou estar usando um elástico fino para mostrar para vocês um acabamento que fica super legal, tá? Aqui no meu caso, eu vou estar utilizando 46 centímetros de elástico. Um tapa-fraldas tamanho 2 anos, tá? E vou estar passando por dentro daquela canaletinha que a gente deixou, utilizando um alfinete de fraldas, assim como eu tô fazendo aqui para vocês verem. Coloca lá, prende a pontinha do lado de fora e vai passando o alfinete com o elástico por dentro de todo o tapa-fraldas. Como vocês podem ver, olha como tá ficando bonitinho. Não é complicado, é bem bonitinho e fica com esse acabamento aí super legal no tapa-fraldas. Quando você chegar lá do outro lado, é importante que você se atente e não soltar, para poder dar um nozinho, né? Com a costura nas duas pontas do elástico. Depois de ter feito isso, você pode fazer um ponto escondido lá naquele espaçozinho que a gente deixou aberto. E tá pronto o seu tapa-fraldas. E aí, meninas, me falem se vocês gostaram. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Não se esqueça de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo, tá certo? Para mim entender que o conteúdo é relevante para vocês e também que o YouTube possa oferecer esse conteúdo para mais pessoas que têm interesse em aprender. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês que eu estou disponibilizando para vocês no valor super bacana a modelagem. É um arquivo digital que vocês conseguem imprimir na própria casa de vocês. Comprou, já tá liberado para vocês. E eu espero que vocês tirem muito proveito desse vídeo. Um abraço e até breve!